No espaço de entrevista de hoje, por ocasião então da Semana Municipal do Idoso, vamos conversar com o secretário adjunto de Planejamento, o Fábio Miller, que já está com a gente, para falar aí sobre estacionamento preferencial para idosos em Nova Petrópolis e também outros assuntos de mobilidade urbana relacionados aí à Secretaria, então, de Planejamento. Seja bem-vindo, Fábio, ao nosso programa, então. Obrigado, Sóstenes. Bom dia aos ouvintes. Obrigado mais uma vez pelo convite e a oportunidade de estar falando aqui para os ouvintes da rádio. Muito bem. O público da terceira idade, Fábio, é crescente aqui no nosso município. Afinal de contas, somos a capital e com muito orgulho da longevidade aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muita gente escolhe Nova Petrópolis até pela qualidade de vida que é proporcionada aqui para vir viver aqui a sua aposentadoria, a sua terceira idade, né? E para isso é preciso também se deslocar, né? Ter essa mobilidade, ter locais para estacionar o veículo, principalmente, numa cidade em que o estacionamento cada vez está sendo mais raro, né, Fábio? Claro, Como que é essa questão aí em relação ao estacionamento para idosos, preferencial? Como que o município pensa a questão de estacionamento aí para esse público dentro dessa conjuntura que cada vez mais tem veículos nas ruas também? É uma preocupação da administração e nós, assim que assumimos a administração, o prefeito sempre enfocou isso, sempre deixou claro, até na época da campanha também, que ele tinha e tem todo um respeito pela terceira idade. E nós implantamos começamos a fazer a implantação, a demarcação das vagas, né? Não só de idosos, mas de todo o centro da cidade. E, claro, não poderíamos deixar o idoso de fora e fizemos já a instalação de algumas vagas. O objetivo é chegar ao número, pelo menos o número mínimo da lei, que é 2% do estatuto, né? Essa obrigatoriedade não só da parte pública, da parte municipal, como de qualquer, até particular, você tem a obrigatoriedade pelo estatuto de ter ali o mínimo de 2% de vagas reservado ao idoso. Então hoje nós ainda estamos, a gente ainda não sabia qual era o número de vagas que estaremos trabalhando, né? Só que agora a gente já tem um limite aí, veio até na matéria do jornal da última semana, né? A gente vai começar a trabalhar com um parque de 600 vagas aqui na região central, e das 600 vagas, pela lei, nós vamos ter que fazer 12. E já estamos perto desse número, mas não alcançamos, e vamos nos esforçar para chegar aí antes da implementação do sistema. O certo é que terão essas 12, sim, pelo menos 12 vagas preferenciais aí para idosos. Sim, né? E se der esse número de 600, a gente está trabalhando com essa estimativa, mas conforme fosse, se conseguirmos chegar a mais vagas, nós vamos também corresponder com um aumento do número de vagas para idoso e para deficiente físico também. Quer dizer, portadores, não é nem deficiente físico, é portadores de necessidades especiais e deficiência de locomoção. A vaga não é só para deficiente físico, né? Portador de necessidades especiais. Também pessoas com dificuldade de locomoção também podem pedir a vaga. Nesse caso, essa vaga ela é específica para essas pessoas portadoras de necessidades especiais, ou ela é comum para o idoso e a pessoa portadora de necessidades especiais? Isso quem determina é a Secretaria, né, o órgão de trânsito, no caso aqui é a Secretaria de Planejamento, da qual faço parte, ela que determina como vai ser a vaga. Então, isso é sinalizado pela placa. A gente podemos ter vagas partilhadas, que são para idosos e portadores de necessidades especiais, ou podemos ter elas separadas. Isso é a placa ali, a jurisdição local que vai dizer. Então, nós temos trabalhado aqui em Nova Petrópolis com separação, fazer a vaga dedicada a portadores de necessidades especiais e vagas dedicadas a idosos, não juntar. Mas isso pode ser feito se fosse um caso mais específico de
de não para atender uma demanda ou não ter uma demanda específica, juntar as duas. Mas aqui a gente vê que no centro da cidade o caso de idoso é mais, digamos assim, é mais acentuado. Então a ocorrência, né, para idosos é mais acentuada, então a gente acha melhor ter separada do que juntar tudo em duas vagas. Até porque o número de idosos, dentro de um percentual que eu estava calculando aqui, algo em torno de 3.700 idosos, pelo que se tem de informações. Inclusive ontem, conversando com a secretária de Saúde, a Crisa Gerevini, ela revelou esse número, não sei precisar exatamente, não me recordo, mas é algo em torno de 3.700 idosos aqui no nosso município para uma população de 20 mil. A níveis nacionais, em torno de 10%, 12% é o percentual de idosos, Nova Petrópolis sobe para 18%. Sim, então está aí um motivo a mais para terem vagas dedicadas exclusivamente, esse percentual de 2%, exclusivamente aos idosos. Claro. Porque a população de idosos é maior. Sim, exatamente. Percentualmente. A população percentualmente é maior. A gente percebe também nas vagas que nós temos aqui que a rotatividade delas é muito alta em comparação com a vaga de portadores. A vaga de portadores ela é menos ocupada. A vaga de idoso não. A rotatividade é muito alta. Inclusive a gente já está com um estudo pronto e a gente vai aumentar. Claro, a gente quer chegar no mínimo, mas a gente vai aumentar também. Lembrando também que nós temos aqui em Nova Petrópolis também, isso não é oficial, não existe uma lei para isso, mas a gente faz a demarcação das farmácias, que também é uma demanda muito grande dos idosos. Falam, não tenho, quero a farmácia, quero comprar minha medicação e não tenho onde parar. Então a gente também, aqui a gente tem essa consciência, estão na porta das farmácias, quase todas elas aqui, a gente tem a demarcação da vaga ali de 15 minutos, para que a vaga não fique ocupada o dia inteiro ali por uma pessoa e possa, assim, ser ocupada por... A gente entende que a farmácia é um comércio, sabemos que é óbvio, é um comércio, mas a gente sabe também que é uma necessidade, porque é um tipo de comércio com um diferencial. Você não é um produto qualquer que você está vendendo, você está vendendo uma questão de saúde ali. Então a gente tem essa demarcação que também ajuda bastante, né? De fato, inclusive, não somente os idosos, a pessoa que às vezes procura uma farmácia, ela está com um problema de mobilidade, às vezes, né? Claro. Inclusive, ela está com uma situação de, talvez ela não tenha uma deficiência, não seja portadora, mas naquele momento ela precisa... ter acesso. E às vezes, isso já aconteceu comigo, acho que várias pessoas também, às vezes você está procurando a farmácia naquele momento que você está mais precisando, de repente você está precisando de uma medicação, então de repente você está precisando daquilo com uma certa urgência, e claro, você tendo essa possibilidade de ter um ponto ali onde você possa parar e rapidamente adquirir o produto e sair, isso facilita bastante as coisas, né? Muito bem. Eu não sei se tem antes, mas dá em torno de 18%, quase 19% o percentual aqui de idosos no nosso município. Bastante considerável esse número aí de idosos. E por conta disso também tem uma Semana Municipal de Idosos, começou ontem, prossegue até a próxima segunda-feira. Sobre essas vagas demarcadas aí para idosos, Fábio Miller, como que ocorre essa demarcação? É apenas a parte horizontal, ou seja, chão, pintura, ou tem que ter também a placa vertical, tem que estar definido certinho ali para valer como vaga preferencial? Na verdade, o correto é a sinalização vertical. A horizontal ela é uma sinalização de suporte, de apoio, né, para visual, para você observar. Mas o que vale mesmo é a sinalização, a marcação vertical, né? Então você tem que ter a placa ali indicando que aquilo ali é um estacionamento para o portador de necessidades especiais ou para idoso. Sem aquela marcação ali, só a marcação horizontal ela não vale. E a gente tem esse cuidado, a gente sempre tem estamos mantendo em estoque um número X, digamos assim, gira em torno de 5 a 10 placas, a gente sempre está mantendo esse número no estoque da Secretaria de Obras para, quando for necessidade, não ter que sair correndo, comprar a placa e voltar. Até porque
a compra no órgão público é sempre mais complicada, né? Não licitação e tudo mais, né? Às vezes chega no caso de licitação, mesmo quando não chega na licitação, nós temos que pegar orçamento, 3 orçamentos, então não é chegar ali na esquina e comprar uma placa. Então, tem todo um processo e é um processo burocrático, demora um pouquinho. Então a gente tenta sempre manter um estoque para evitar essas surpresas, né? Então a gente tem mantido esse estoque e o que vale é a sinalização vertical, realmente, tem que ter ali. As vagas hoje que são destinadas então aos idosos, essas preferenciais, elas estão devidamente demarcadas, sim, sinalizadas? Sim, estão devidamente sinalizadas com a plaquinha e inclusive com a observação que é obrigatório o uso de cartão. Isso também é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre esse cartão. Como funciona então esse cartão, Fábio? O cartão, todo município que é interligado ao Sistema Nacional de Trânsito, ele tem a prerrogativa de emissão de cartão de estacionamento para idoso e para deficiente físico. Isso está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, em portarias do Denatran, você tem um padrão específico, um modelo, e o nosso município, como está integrado, e nesse ponto o Rio Grande do Sul é um estado que tem o maior índice de municípios integrados ao sistema de trânsito, então nosso município faz parte, a gente tem essa prerrogativa. Então a gente emite, desde que a administração entrou, nós temos criamos esse dispositivo, né, um pouco tempo depois, porque já tínhamos as placas, já fizemos o estudo, a análise de viabilidade, implementamos as vagas, então não basta só implementar a vaga, o uso do cartão também é importante. Então começamos a fazer a emissão do cartão, esse cartão ele é gratuito, não tem custo, o idoso ou o portador de necessidade, basta se dirigir à prefeitura, no balcão de atendimento, ele tem que levar a carteira de habilitação, um comprovante de residência no município, porque quem emite o cartão é o município. Então, mediante esses 2 documentos, ele dá a entrada, ele ganha em cerca de 15 a 20 dias. Às vezes, depende da demanda, às vezes sai até na hora, se a demanda estiver curta. Mas em torno de 15 dias, mais ou menos, ele ganha esse cartão. Esse cartão, pela nossa secretaria, tem uma validade de 2 anos, é necessário ter uma validade, nós estipulamos para 2 anos, porque a pessoa pode mudar de município e tudo. Então, vem a validade no cartão também. E com esse cartão ele ganha direito a estacionar em qualquer vaga de idoso no Brasil inteiro. Então, isso é a importância do cartão. Não serve só para Nova Petrópolis, serve para Caxias, serve para Porto Alegre e serve para outro estado. Se ele for outro estado, tiver o cartão está dentro da validade, está legal, ele pode estacionar ali também. É um padrão nacional esse cartão? É um padrão nacional. Então, o cidadão que venha, porventura, do Rio de Janeiro e seja idoso, ele pode estacionar aqui com o cartão? Se ele tiver um cartão, as placas aqui sinalizam, né, obrigatório uso do cartão. Se ele tiver o cartão, ele bota o cartão no painel e está dentro da norma. É ali que vai identificar se ele é uma pessoa idosa. Exatamente. Né? É o cartão que vai identificar. A gente sabe que isso é uma ação um pouco educacional, que às vezes a pessoa vê a placa, estacionamento para idoso, aí para ali, um idoso mesmo para ali e fala, mas estacionamento para idoso, sim, mas está escrito que tem que ter o cartão. Então, claro, existe uma compreensão da brigada, existe a figura educativa, a brigada avisa, olha, você tem que ter o cartão. Então, mas é uma figura importante a pessoa aí depois ir na secretaria, ir lá na prefeitura e pedir esse cartão, porque não adianta ficar só estacionando ali. Claro, a educativa é a primeira vez, a pessoa vai lá, estaciona, a brigada, se estiver passando, que é o nosso órgão fiscalizador, se estiver passando, educa, fala, olha, você tem que ter o cartão, mas claro, mais vezes também a brigada passa de novo. Outro dia vermelho, a pessoa também já está sujeito à multa, aí realmente não há muito o que se fazer. De fato, e é um direito, né? É um direito. Vai lá e faz o seu cartão. Sim, é um direito, é sem custo, não tem custo nenhum, sabe? Então, não teria um porquê não ter o cartão, não fazer o cartão. E vai dar, não vou dizer uma vantagem, né? Mas vai te dar o direito de exercer seu direito em outros locais também, não só aqui no município.
E há muito desrespeito, pelo que vocês acompanham aqui na cidade, as vagas preferenciais para idosos e também para pessoas portadoras de necessidades especiais? Ainda há. Isso não é só em Nova Petrópolis, isso acontece em qualquer cidade. É cultural, é Brasil todo. O pessoal vê e assim, é sempre aquela desculpa, não, mas eu estou indo só ali, aí não tem outro lugar, vê a vaga do idoso disponível, é ali que ele joga. Só que isso é uma questão cultural, mas a questão de fiscalização também. Recebemos várias reclamações, né? Os idosos ligam dizendo, olha, a gente sempre passa ali, tem um carro, está sem cartão, tá? E a gente aciona a brigada, porque no momento é a brigada que é o órgão fiscalizador do município, né? Existe um convênio firmado, então nós não temos guarda de trânsito, agente de trânsito municipais, então nosso agente é a brigada. Então a gente liga para a brigada e pede que a brigada vá lá. Em alguns casos, eu já vi casos da brigada guinchar, a brigada ser acionada, ela vira o local, eles tentam contato com a pessoa, né, porque eles têm os dados do carro lá, vê quem é o proprietário, tenta até um contato, não consegue, eles pegam um guincho e reboca. Isso já vi acontecer, não foi uma vez só, já vi mais de uma vez. Então, isso é passível de acontecer também. E quando acontece uma situação da Brigada Militar guinchar e possivelmente autuar também essa... Sim, porque ele é autuado e guinchado, ele não é só guinchado. Acontece as duas coisas. Acontece as duas coisas. Porque quando é guinchado já é autuado, já está cometendo a infração. Já cometeu a infração. Ele está tirando exatamente para tirar a situação ali, para tirar aquela infração do local para não comprometer mais. Mas ele é autuado da mesma forma. Nessa vez aí, ou vezes que testemunhaste uma situação como essa aí, como que é a reação aí por parte da pessoa que comete essa infração? Chegou a presenciar isso? A pessoa contesta? Como que é a reação de quem? Não, na verdade eu não cheguei a presenciar a reação. Eu vi bem ali de frente à prefeitura, a saída da prefeitura, eu já vi 2 ocorrências dessas, só que realmente o proprietário não estava presente. Não sei se ele viu que sabia que estava errado e não se fez presente, ou se não conseguiram contato realmente, depois ele chegou e não encontrou o carro, simplesmente. Mas a pessoa sabe que aquilo dali é vaga de idoso e foi guinchado porque estava na vaga de idoso. Eu acho que isso é bem perceptível. De fato. Essa vaga que tu te referes é em frente à prefeitura mesmo? Sim, nós temos uma vaga bem em frente à prefeitura, que é até para o idoso poder parar ali e ser atendido ali na prefeitura, e como tem a questão dos bancos também ali, então precisa fazer serviço de banco também, essa vaga atende ali aquela área que é do Banrisul, do Banco do Brasil. E se quiser se deslocar até a prefeitura, que fica no segundo pavimento, também tem acessibilidade através daquela rampa elevatória, tem o elevador, né? Também, então assim... estamos fazendo de tudo para que a questão da acessibilidade seja facilitada. Então já não é mais, porque eu não tenho como subir escada, não tenho vaga onde parar. Mas assim, tem que se cadastrar, mas claro, a gente pede também o uso tanto por parte das pessoas que não são idosas, que não usem, né, mas também por parte do idoso também use de forma verdadeira a vaga ali, né? Realmente quando tiver necessidade, não usar de qualquer maneira, né? Não chegar e abandonar o carro também, porque estará prejudicando outros idosos. Exatamente, também, né? Porque estará prejudicando os outros. Então o sentido da vaga é realmente a rotatividade, você ter o espaço ali para você fazer teus afazeres ali e sair, e não se exacerbar nessas atividades, né? Muito bem, estou falando com o Fábio Miller, ele que é secretário adjunto de Planejamento, nesta série de abordagens que estamos fazendo nessa semana, que é a Semana Municipal do Idoso. Já falamos com a secretária de Saúde ontem, também com o professor de Educação Física, o Fernando Araújo, né, esteve acompanhando a Crisley Gerevini, e amanhã vamos ter, amanhã no Dia Nacional do Idoso, a participação do prefeito Regis Luiz Ram e também do vice-prefeito e médico Gregor Herma aqui na programação, concedendo então entrevista
já na sexta-feira, dia 2, a Erika Michaelsen e o Werner Drexler, do Fundo Municipal do Idoso. E ainda, para fechar, na segunda-feira, dia 5, o senhor Arnoldo Roloff e a coordenadora das políticas públicas para o idoso em Nova Petrópolis, a Lúcia Verônica Schmidt, fazendo abordagem, então, sobre o trabalho com os idosos, atividades, ações, enfim, tudo mais que é relacionado aí ao público da terceira idade. Por falar em terceira idade, a partir de que idade que a pessoa pode encaminhar o cartão, Fábio? 60 a 65 anos? 60 anos. 60 anos. Conforme esse está no Estatuto do Idoso. Então, a partir de 60 já tem esse direito. Muito bem. Calçadas, sempre é uma questão também importante a ser abordada. Claro. Afinal de contas, são as pessoas que têm uma dificuldade de mobilidade, né? Deficientes físicos. Mesmo a pessoa que naquele momento esteja com um problema aí que tem uma dificuldade maior de locomoção, sabe que é difícil transitar, caminhar, melhor dizendo, onde que as calçadas não estejam adequadas devidamente, né? Não esteja a contento aí. E o público da terceira idade, à medida que os anos vão passando, como é bom viver mais, mas daí tem que ter um cuidado melhor ainda, né? Maior ainda. Isso se passa também pela questão do deslocamento, né? De caminhar, fazer uma caminhada, ou para se deslocar para casa de um parente, ou mesmo fazer a sua caminhada no dia a dia com uma atividade física. Tem alguma novidade em termos de calçadas aí que vocês estão pensando aí no nosso município para atualizar aquelas que ainda não estão de acordo com o que se espera, né? Em termos de acesso, acessibilidade? Correto. Tem sim, sócio. Nós estamos terminando de formatar aí o programa do Calçada Legal, tá? Vai ser lançado em breve. O decreto já tá pronto praticamente. Ficou faltando só um ou outro detalhe. Existe uma lei no município, né? A lei das calçadas, só que essa lei é regida por um decreto. E já existia um decreto feito na administração anterior que também não havia sido cumprido. E esse decreto a gente deu uma reformatação nele, deu uma reformulada, colocamos algumas coisas que não tinham ali em termos de materiais e como pode ser feita a calçada, né? A nossa visão de calçadas divididas em faixas, que é mais ou menos o que todos os municípios vêm adotando, né? Uma faixa livre de caminho, uma faixa de serviços, que é onde ficará serviços municipais, públicos, de coleta de lixo, de lixeiras, sinalização e arborização, e a faixa de acesso onde for possível, que é aquela que é colada junto ao imóvel ali, que também não pode ser utilizada para a área de serviço e poderá vir a receber pavimentação ou até grama mesmo, né? Ser uma faixa de grama. E a gente está colocando tudo isso no decreto. Então, ele está praticamente finalizado, acho que a gente já só está em discussão um ou outro detalhe dele ali. Pretendemos lançar uma cartilha também, que eu acho isso importantíssimo, porque a gente tinha um decreto anterior, mas ele estava bem confuso, então os próprios pedreiros sentiam dificuldades de entender, então a gente está querendo fazer uma coisa que seja bastante abrangente, bastante explicativa, não extremamente técnica, mas bem aberta, e a partir disso daí nós vamos começar a fazer a cobrança, não em zonas que eu acho que não sei se seria adequado de colocar isso no decreto. Nós retiramos, porque no decreto anterior estava dizendo que ia ter uma zona, ia ter um calendário, mas se eu tenho um problema, por exemplo, em outro bairro, que está fora daquele calendário, aquele problema tem que ser resolvido, não posso esperar o calendário chegar naquele bairro para resolver. Então, a gente, claro, vai trabalhar com áreas, e a área do centro vai ser a primeira, efetivamente, a ser coberta. Então, nós já temos um mapeamento que foi, inclusive, feito pelo pessoal do PPD, do pessoal dos deficientes. Eles fizeram esse mapeamento, já apontaram uma série de calçadas. A gente vai usar esse mapeamento que foi feito para começar esse processo aqui no centro da cidade. E logo depois, claro, a fiscalização vai continuar também atuando e vai começar a cobrir os bairros, óbvio, né? Então nós vamos determinar, vamos cobrir aquele bairro, aquele outro bairro
posteriormente, mas nada impede também do fiscal ir lá, independente de ser naquela zona, de ser, não estar naquele bairro, não é uma coisa fixa de calendário, esse mês você vai passar naquele bairro, não. Ele vai, claro, ele vai passar em locais mais críticos, mas também ele vai poder passar, vai ter liberdade de agir em outras localidades também. Então nós vamos começar a cobrar mais isso, porque a condição das calçadas nós sabemos que está bastante crítica, não está ajudando, mas nós estamos trabalhando para resolver essa situação. Inclusive até por reclamações mesmo, pessoas... tivemos aí na última encontro com a comunidade, lá no Pousada da Neve, nós tivemos aquela reivindicação de um senhor, de um portador de deficiência, deficiência visual, que ele tinha uma dificuldade com alguns pontos da cidade, aqui no centro da cidade, que é os orelhões ali que tinham na frente da antiga CRT, da Oi, umas árvores e uns toldos aqui no centro da cidade. Então, a gente pediu para ele fazer isso por escrito, ele fez a solicitação e nós prontamente, a fiscalização já tomou providências e esses problemas foram sanados. Então, a gente quer continuar com esse serviço, com esse trabalho. A gente identifica, se tiver denúncias também, tiver reclamações, nós vamos a receber e nós vamos notificar prontamente. Sempre adequando a cidade, né, à necessidade de seus habitantes, tornando a cidade mais humana, né, claro, Fábio? É importante isso, a gente não pode... A gente mora na cidade, inclusive você estava citando o caso da mobilidade urbana, e esse é um dos 3 eixos que eu acredito de mobilidade, mais do que aquela lei que obriga o município a ter um plano de mobilidade urbana, né, que é uma coisa que eu sou contra, uma lei que obriga. Essa lei foi meio absurda, tanto que ela está sendo revista e provavelmente vai ser alterada. O município tinha até 2015, agora, em março de 2015, para fazer um plano de mobilidade urbana, né, senão não receberia mais investimentos. Em contato tanto com o Ministério das Cidades como com a FAMURS e outras entidades, a gente percebeu que 98% dos municípios de mobilidade urbana, que é um plano extremamente complexo, que exige uma interação muito grande, o tempo foi muito curto que foi dado, não foi dado os recursos, né, porque, claro, um plano, você não constrói um plano sozinho e você tem até um gasto ali, se você quiser contratar, terceirizar esse plano, existe um custo muito elevado. Isso não foi previsto foi até previsto na lei mas não foi explicitado, foi previsto que poderá ser auxiliados os municípios até com recurso financeiro, mas isso aí foi só colocado na lei, os recursos não apareceram. Então, a gente sabe que é um problema e eu tenho essa visão dos 3 níveis. Eu acho que mais do que ter um grande plano de mobilidade urbana, as pequenas ações locais no município pequeno, elas são mais importantes do que você ter, sabe, uma coisa mirabolante, fantasiosa, que não vai sair do papel, que vai ser para daqui a 20, 30 anos. Então, acho que o mais importante é você ter a capacidade de ter uma calçada acessível, de você ter no primeiro nível ali de pedestre, você está sendo atendido, e depois você ter um segundo nível de locomoção entre as suas localidades, entre os seus bairros, que te proporcione uma locomoção rápida e segura, e que te dê um transporte até coletivo, um transporte de massa, do que ter, sabe, grandes planos de vamos fazer eixo X, eixo Y, avenidas azuis, amarelas, vermelhas, que vai cortar a cidade fora a fora. Então, assim, umas coisas que também não são viáveis tecnicamente, né? E também, muitas vezes, não respeitam, não atendem às características locais, né? Exatamente. E todos os planos, eles... a função primordial do plano é ele ser revertido ali no próprio município. É um plano municipal, então ele tem a obrigação de ser aplicável. Não adianta você ter um plano e aquele plano mirabolante que está na cabeça de pessoas que não
tem assim uma realidade, aquilo ali não ser factível de ser aplicado no dia a dia. Não adianta nada, você vai ter um plano no papel e ele não vai ser do papel, vai dizer, você tem um plano aqui, mas aí o problema ele continua. Então a função do plano é eliminar os problemas e não criar outros, né? De fato. Fábio Miller, obrigado pela participação aqui. Já encerramos o nosso espaço e agradeço a ter aceito o nosso convite de vir falar sobre assuntos importantes para a nossa comunidade, sobretudo para os idosos. Afinal de contas, estamos aí na Semana Municipal do Idoso. Obrigado, Fábio. Obrigado, sócio, mais uma vez. Obrigado aos ouvintes. E estamos à disposição. E para os idosos, principalmente, façam o seu cartão, que auxilia muito.